houve uma melhora. A gente teve uma pessoa que olhou. A gente sente uma certa dúvida, mas sentou, né? Acho que foram 2 horas e só 3 pessoas tiveram alguma reação. E as outras se sentaram. Ou seja, há uma melhora, me parece, né, Lucinho? É tímida, mas é muito importante. É muito importante a gente ver cenas como essa, porque essa coisa da rede social, ela trouxe também uma quantidade de preconceito enorme que a gente desconhecia, né? E a gente fica, puxa vida, a rede social tem tanto preconceito. Não, é bom que tenha mesmo, é bom que a gente saiba, porque Tá revelando uma coisa que sempre existiu. exatamente, porque aí a gente pode fazer o debate. O pior é não tocar no assunto, né? Então as meninas, elas estão certíssimas nesse ponto. Quanto mais se fala, quanto mais se discute, menos preconceito. E assim, a pessoa é muito mais do que o HIV, né? Então, assim, e toda vez que você tem esse preconceito, você dificulta o acesso ao teste, ao tratamento, ao acompanhamento, aos relacionamentos. Então, assim... Aos sonhos, né? Aos sonhos. Ao que eles querem fazer na vida deles, né? Não tem que ficar o tempo inteiro, né? Um diabético não fala disso o dia todo, Quando né? você falou assim, ele não tinha nada a ver com AIDS, eu fiquei com vontade de falar assim, você também não. Verdade. Verdade. Acho que ela quis dizer no aspecto de que ele não era, né, soro positivo. Aqui tem, você falou que perdeu um amigo, né, que ele pediu para tirar tudo das redes sociais, né? Talvez ele ache que as redes sociais também causem algum tipo de problema, né? E aí a gente tem aqui o Gustavo. O Gustavo veio só assistir o programa, gente, mas virou cobaia, não tem jeito. Gustavo tem uma história também de um amigo. Correto, sim. Que tem o HIV. Sim, ele tem o HIV e... Inclusive, ele explicou muito dessa questão da diferença do HIV e da AIDS, né? Uhum. Mas eu fiquei sabendo por ele porque eu senti no ar alguma coisa. Eu ia te perguntar como é que foi, se ele te contou espontaneamente, como é que foi? Não, conversando pela internet. Mesmo morando em cidades vizinhas, ele em Porto Alegre, eu em Canoas, a gente se encontrava muito pouco, a gente só se conversava. E volta e meia ele comentava sobre isso, mesmo sem a gente entrar no assunto anteriormente, até que teve uma época, acho que foi 2015, 2016, ou o início de 2016, que teve o ator Charlie Sheen, que estourou pela internet porque ele disse que ele tinha AIDS, ele tinha HIV. E fazia uma semana que eu não conversava com ele e ele me mandou o link da notícia dizendo, nossa, estão crucificando ele parece que ele é um demônio e tal, não sei o quê. E eu disse, péssimo mesmo a imagem que estão fazendo. Mas aí eu juntei as peças e falei, posso te fazer uma pergunta? Tu é soro positivo? E ele, por que tu quer saber isso? Desculpe se eu estou sendo invasivo, se a pergunta é imbecil, idiota, não faz sentido. E ele disse, não, sim, eu tenho. Daí eu pensei, poxa, cara, por que tu não me contou antes? Né? Dele, não é fácil. E depois, logo eu senti o depoimento do Giovanni, ele até falou, as pessoas te chamam de traidor. Eu até pensei, poxa, ele não confiava em mim. Eu me senti quase ofendido e traído, mas depois eu pensei, não é sobre mim, é sobre ele, sobre a vida dele. E ele fala, e é muito horrível a sensação das pessoas se afastarem dele por conta disso. Eu mesmo tive uma parente, quando eu era muito pequeno, que faleceu de AIDS também, irmã do meu pai. E eu lembro quando eu era muito pequeno, eu perguntava para minha mãe, a gente ia visitar ela no hospital, a gente dizia, quando é que ela vai sair do hospital? E a minha mãe não sabia o que explicar, porque não era algo que tu não voltava do hospital, tu não voltava para casa. Então, e depois de muito grande, depois de 16, 17 anos, eu fiquei sabendo do que realmente ela tinha falecido, né? E por conta de ter tido alguém na família, você acha que você acabou tendo algum tipo de orientação maior em casa ou não? Continuava o tabu que as meninas ali falaram? Não, sempre tinha um certo tabu, sempre tem. O contato com esse meu amigo foi muito engraçado, porque a gente sempre pensa que a gente está bem informado, a gente está bem desconstruído, que não, a gente não tem preconceito nenhum, até que a gente tem que enfrentar aquilo de cara. Porque a minha tia, eu era muito pequeno, eu não tenho lembranças reais do que aconteceu. Mas o que aconteceu com o meu amigo foi muito recente. E depois que eu notei que o convívio com ele não mudou absolutamente nada, que num dia sem querer eu parei para pensar, que realmente é algo que deve ser discutido e deve ser vivido, né? Porque
é uma outra forma de campanha, não só a demonização do vírus pelo HIV. contrário, exatamente. Uhum. Você com as suas filhas, Silvia, você teve com elas, porque imagina você com 2 crianças para explicar o que era HIV, AIDS, e depois elas entrando na adolescência, além de todas as preocupações que a gente já tem, né? Bom, Um filho e uma filha que você tem? Eu tenho um um menino casal. e uma menina, né? Quando meu falecido marido partiu, a minha filha tinha 14 anos. E ela era apaixonada pelo pai, né? Como toda menina é pelo pai. E aí foi muito difícil. E eu precisei da ajuda de uma psicóloga para contar para ela, porque também primeiro eu precisava contar para mim, né? Eu também não entendia o que era o HIV. E aí ela teve uma fase muito rebelde, brigar na escola, discutir com o professor, se afastar de mim, porque ela também tinha o medo que eu fosse morrer, então era melhor deixar de amar logo, né? E aí, com o tempo, com a minha melhora, com o meu entendimento, isso foi ficando mais tranquilo para eles, né? E o meu filho tinha 4 anos quando o pai morreu. Então, depois de alguns anos, quando eu comecei a entrar na ONG, quando eu fui para a ONG, eu já o levei para a ONG. E na ONG, a gente tinha um grupo de Viver Crianças e Adolescentes, que eram crianças que já tinham nascido com HIV e filhos de pessoas que tinham HIV. Então, ele já foi convivendo naquele meio. E aí, desde pequeno, a coisa foi já foi entendendo, muito mais né, natural que pra era ele. uma doença e que você tinha que tomar remédio, né? Então, quando eu consegui contar para ele aos 10 anos, ele já estava mais inteirado no assunto. Né? Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Acho que vocês ajudaram muito essa campanha